Eita, quase nós caímos aqui, né? E aí, galerinha, tudo bom? Estamos aqui direto do trono de Deus, hoje dia 21 aí, feriadão, pra gente falar da palavra do Senhor. Aguardar aí o Marcelão na área entrar. Deixa eu aproveitar e avisar pra ele que eu já estou on, né? Estamos aqui todos reunidos para falar da palavra do Senhor e que Deus possa estar nos abençoando nesse dia maravilhoso, né? Que o Senhor nos deu. Marcelão na área aí. E aí, Marcelão na área? Sobre o que mesmo, Marcelo? Fala aí pra mim. És invencível, incomparável. Hoje? É, Você quer saber de estamos hoje? aí. É, de Eu não sei agora. não. Não sei não o que a gente vai falar não. Você não sabe não? É sobre Tiradentes? É. Você gosta? Você sabia que quando eu era, eu acho que é por isso que eu gosto muito das histórias, né? Porque quando eu era mais nova, eu gostava muito de história. Né? Sério, sempre gostei muito. Hum. É, é, mas assim, eu não sou muito ligada nos feriados, essas coisas assim. Quando é feriado, por exemplo, hoje é dia de Tiradentes. Eu falo, gente, é mesmo, né? Não sou muito ligada nisso, não. Mas Certo. eu gosto da versão histórica, entendeu? Hum. Eu acho legal. Entendi. Eu Entendi. gosto de visitar museu, né? Entendi. Gosto, ó, tá vendo aí, ó? De repente, né? As No museu você pessoas. vai achar um marido velho pra você. Entendi. Pode ser, né? Um marido velho. Eu sou meio, Ou um velho né? marido. Quem sabe, né? Enfim, mas não era isso que eu ia falar, não. Eu ia falar, tá vendo aí, ó? De repente a gente marca um dia para ir visitar um museu. Sabe uma coisa que eu gosto muito de ir quando eu vou para Salvador? Eu vou para Lá tem Salvador, você sabe vários que velhos museus. é muito besta. Não tô falando disso. Eu tô Tô falando falando. velhos museus, eu tô falando. Ah, Mas tudo você bem. sabe que no Rio de Janeiro tem mais e melhores? O É Museu mesmo Imperial da República, por exemplo, que fica na Serra. legal. Pois é, a Tem, gente podia marcar, né? em São Paulo tem o MASP também, que é o Museu de São Paulo. Termina MASP, porque é o Museu de Arte de São Paulo, SP. Quando a gente foi naquele treinamento da vela lá, a gente ficou naquele hotel na rua principal de São Paulo ali a gente passou várias vezes indo e voltando pelo MASP, que é um que tem umas colunas vermelhas, lembra? Só Sim, que eu lembro. só que estava em pandemia, a gente não pôde entrar. Não, é porque tava, acho que era feriado, não sei o que que era direito, Era mas não feriado. tava, não teve programação. Foi. Não, e assim, eu gosto da arquitetura também, né? Né? Aquelas cidades antigas, eu gosto de dar uma olhada na arquitetura. Já deu Eu, tempo de eu olhar o sou, que que a gente vai falar hoje já. Não, não, gente, eu nem virei para olhar. Não, mas eu olhei. Você me fez uma pergunta, mãe. E Mas eu eu fui gosto, é olhar. sério. Eu tenho um primo, né? Você também tem, o nome dele é Fábio? Sabe aquele primo que a Sim, gente tem? sim, Então, sim. cara, eu acho o máximo quando a gente vai para Salvador que eu saio com ele, porque o Porque ele é tipo um cara, ele Cicerone, né? pois é, ele conhece tudo, velho, da Conhece arquitetura e tudo tudo, mais. conhece a história, é verdade. Muito, muito massa. Muito massa. É, é. É É, importante. A história, o conceito de história nada mais é do que você compreender o passado para entender, conhecer o passado para entender o presente e projetar o futuro, né? é isso aí. Então, assim, não tem como projetar futuro sem entender de onde você veio, né? Sem entender identidade. A gente fala muito sobre isso, sem entender sobre a Bíblia, por exemplo, né? Pois é, Então, é isso aí. é verdade, tens razão. Então hoje o nosso tema é somos planos imutável. O que que é plano? O que que é imutável? E somos é o que? Somos é o que somos. Ser. Ser é um verbo da nossa língua portuguesa. Ser, que pode ser ou estar. Eu sou ou estou alguma coisa. Então, somos de ser. Eu e você, nós somos plano. Plano é planejamento.
É alguém que planejou alguma coisa, que fez um planejamento. E imutável é que não muda. A palavra de Deus diz assim: Deus é o mesmo ontem, hoje, para todos sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje, para todos sempre, no planejamento que ele tem para a minha vida e para a sua vida também. Então é isso, falamos de propósito. Nós vamos ler hoje três não, três ou quatro, deixa eu ver aqui. Somos planos imutável. São 4 textos. Aumentei um. Um deles Sem é problema. Efésios 1:5. Efésios 1:5. O outro está em Gênesis 3:14-15. O outro está em Hebreus 2:10. E o outro está em 1 João 3:1. Vamos ler primeiro o de Efésios 1:5. Efésios 1:5 diz bem assim, ele diz assim, ó: nos predestinou para ele. Pronto. Tá bom aí, né? Olha, o meu fala assim, né? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si Por meio de mesmo. Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Olha só, existe uma tese aí, uma teoria de algumas pessoas que dizem que nós já estamos predestinados a alguma coisa, né? Por exemplo, que Deus, nós somos predestinados ao céu, predestinados ao inferno, enfim. E aí Ah, existe uma tese de que nós tá somos, vendo? Mas é que verdade, eu concordo sim, com isso aí. Nós é, somos predestinados peraí, ao céu mas ou, deixa eu ou ao concluir inferno. para você entender a parte que eu não concordo, né? Porque Conclua. fala assim, que Deus predestinou, Deus escolheu as pessoas que vão para o céu e vão para o inferno, e não adianta o que você fizer, a tese é essa, que você vai ou não vai. Na verdade, Ah, o Senhor predestinou todos nós para sermos filhos por adoção, uau, é isso aí. entendeu? Ele Então, o não plano escolheu imutável um de ou Deus outro. é esse: sermos filhos dele, Agora, sermos uma família. É isso aí. exatamente. Acabou a Agora, live, beijo. Até amanhã, até mais tarde. agora, quem escolhe o caminho a seguir é você, É. entendeu? Então, assim, ele realmente. Calvinismo, isso mesmo. Então, assim, realmente ele escolheu, entendeu? Todos nós para sermos filhos dele. Uhum. Agora, não é ele quem faz a escolha de quem vai ou não vai, somos nós. Ele, em sua onisciência, já sabe quem vai e quem não vai. Ele sabe, porque ele é onisciente. Mas não, não significa que eu vou, mesmo que eu esteja lá fazendo tudo de errado, em pecado, ele me escolheu, então eu vou. Não, eu estou escolhendo o caminho errado, então não vou, sinto muito. Ele me escolheu, mas eu não vou, né? Então é Isso aí. isso. Então é muito Mas, cuidado quando a gente vê predestinação, né? aham. Ele nos predestinou para ser filhos. Pronto. É isso aí. A palavra de Deus é clara. Eu costumo chamar de o manual da vida. Ele é claro. Se a gente quer saber como empreender, lê a Bíblia. Quer saber como tratar as nossas finanças, lê a Bíblia. Quer saber como criar os filhos, Olha, lê a Bíblia. Quer saber como olá, quer saber como tratar os seus pais, lê a Bíblia. Quer saber como viver e ter uma vida extraordinária, lê a Bíblia. É o manual de como se comportar para ter, ser e fazer tudo o que Deus manda, né? E tem a linha dos santos dos últimos dias, só alguns serão salvos. E Deus diz o seguinte na palavra dele, diz assim: nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Segundo o propósito da sua vontade, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Falando sobre propósito, falamos sobre propósito de Deus, o meu propósito. Existe diferença nisso? Existe diferença.
O meu propósito deve, existe diferença, o meu propósito deve ser o mesmo propósito de Deus para minha vida. Não deve existir diferença entre o meu propósito e o propósito que Deus tem para minha vida. Porque o propósito Arminio defendia o livre-arbítrio. Eu acho que Deus também. Deus também. É, então, assim, o meu propósito deve ser o propósito de Deus. Amar a Deus, louvar, adorar, conversar. A gente falou sobre isso, né? Que o maior propósito, se você não sabe qual é o verdadeiro propósito da sua vida, nós falamos sobre isso alguns dias atrás. Cláudia passou 40 lives falando sobre isso, sobre uma vida com propósito. E o propósito, o primeiro propósito da nossa vida nada mais é do que louvar e engrandecer ao nome do nosso Criador. Esse é o maior propósito na nossa vida, primeiro e maior propósito. E o segundo maior propósito, é o que a gente trata hoje, é que nós somos plano imutável. Nós somos plano imutável. E qual é esse plano? Que a gente faça parte da família de Deus. Esse é o Não, plano. a gente entendeu o que você está colocando, não, a gente tá concordando. Estamos concordando, Karina, fica tranquila. Karina, Cláudia, faz parte daquele grupo que eu te chamei, te convidei para a gente estar junto, da Escola de Líderes. A gente teve um encontro ontem e vai ter um próximo encontro na terça-feira que vem, é toda terça-feira, 8 horas da noite. Todos que Eu estão aqui quero. estão convidados. Ah, então tá bom, eu vou mandar o link para você. Eles mandam para mim, eu mando para... Eu vou pedir para colocar você no grupo lá, tá bom? Deixa eu... Da Escola de Líderes. Então, o que que acontece? É sensacional. A gente lê um livro, cada um fala sobre um capítulo, a gente fala sobre as nossas percepções e experiências. É muito legal. O meu propósito deve ser o propósito de Deus, como eu estava falando. O meu propósito deve ser o propósito de Deus. Amar a Deus, louvar e engrandecer. Como é que eu faço isso no meu dia a dia? Eu aumento a intimidade com Deus. A gente falou sobre isso. A gente aumenta a nossa intimidade com Deus o tempo todo o tempo, conversando com Ele sempre. Em tudo que eu faço. A palavra de Deus diz: em tudo que fizesses, faça como se fosse para Deus. Porque tem que ser para Ele, por Ele. Porque todas as coisas são para Ele, por meio dele, para a glória dele. Esse é o primeiro Estava falando propósito de sobre vida. isso ontem, inclusive ontem à noite, quando existe o egocentrismo, né? As pessoas que fazem as coisas por ela, né? Para ela, por elas e por meio delas. E eu falei um pouco sobre Nabucodonosor, né? Que Nabucodonosor acreditava que tudo que era feito dele, por ele, por meio dele, até que ele começa É ele é muito massa, transformado assim. em bicho, né? E aí come mato enfim, para que ele admita que, na verdade, o reino de Deus, o reino é feito por Deus, para a glória de Deus, por meio de Deus, e nós somos apenas instrumentos na mão dele. E Então, assim, ele perdeu toda a sua razão para poder entender isso. Olha só que louco isso. Eu perco a razão e a consciência para entender a Deus, entender a importância do reino de Deus, porque não é lógica. Deus fala sobre isso, né? Eu chamo os não sábios para confundir os sábios, né? Deus é Deus demais, velho. Se ele não fosse Deus, ele não sei o que que seria de nós. Sabe? É é muito verdade. massa isso, é muito massa isso. Então, assim, ele diz isso. Nós fomos chamados para ser da família de Deus. E sabe como que eu sei isso, Cláudia? Eu sei isso pelo seguinte, olha só. Existe uma diferença, estava estudando hoje, a matéria que estava estudando na faculdade hoje é ciência da religião. E ele estava falando justamente sobre duas termologias da religião, chamada religious, que confunde um pouco com religare. E é muito difícil, por conta dessas duas terminologias, definir o que verdadeiramente é a religião, né? E aí foi um bololô, deu uma embolada meio cabulosa na minha cabeça em relação a isso, e eu continuo com um pensamento de religação. Que religar nada mais é do que você religar é religação. É ligar algo que foi que por que que é religação? E o que que é religação?
É você, por exemplo, quando não paga a conta de luz, e aí alguém vai lá e corta. E aí você paga, e você liga para a agência e pede para fazer o quê? E ligar. Algo que já foi ligado antes. Entendeu? Então a religião é diferente de religiosidade. Religião é você viver pelos princípios, religiosidade é pelas regras. Jesus Cristo, pelos princípios, rompeu várias regras para poder alcançar o outro. Os princípios é por amor, sabe? As regras é por regras. Então Jesus Cristo foi muito claro no que ele deixou, pelo menos para mim, foi muito claro o que ele deixou. Não é que eu tenho agora liberdade de quebrar as regras. A graça não é liberdade de quebrar as regras. É Inclusive, ele você diz: Eu não vim aqui para para mudar a mudar lei, mas nada. para cumpri-la. Exatamente. Mas a lei são os princípios. É princípio, não é regra. Sabe? O que é mais importante é isso. Quando eu trabalhava naquele salão que a gente trabalhou lá por muitos anos, eu demorei um pouco para perceber isso. Mas as pessoas falavam assim: o nosso gestor maior lá, o dono maior do salão, ele costumava dizer assim: não façam as coisas porque fulano ou cicrano não gosta, porque eu não gosto, e sim porque é certo fazer. Sabe, não adianta você falar assim, mentir é feio e Deus não gosta. Mentir é errado. Não é porque Deus não gosta. Deus não gosta do pecado. Mas o pecador ele ama. Sabe, Claudinha? Então, assim, não é, e isso é regra, porque Deus não gosta, porque seu pai não deixa. Porque quando uma mãe fala para o filho assim, não faça isso não, meu filho, porque seu pai não deixa, né? O que você está dizendo? Que o pai é Se carrasco, é fosse mau? por mim, você podia até fazer, mas seu pai não gosta, Exatamente. não faça. Exatamente. E aí o que que acontece nesse processo? Acontece nesse processo o seguinte, que é porque é certo ou é porque é errado. Princípio. Meu pai sempre dizia Princípio. isso, né? Meu Não pai pelo falava que eu assim: posso. não faça as coisas porque eu vou ver e vou brigar com vocês. Não faça porque você me respeita verdadeiramente. E não porque eu vou ver e vou brigar. Porque quando estiver nas minhas costas, você vai fazer. Você É, vai fazer. Então, assim, exatamente. não faça porque você respeita, você sabe que isso é É. errado, né? Exatamente. E isso é religação, sabe? Isso é religação. Isso é religião e não religiosidade. A Karina tá falando aqui, ó. Eu congreguei em uma igreja que usava uma expressão sobre propósitos. Cheguei a uma ideia de propósito que eu posso criar um propósito como um caminho, um objetivo. É isso aí. E o que vai diferenciar se eu alinho isso aos preceitos de Deus. Exatamente, não importa É, exatamente isso. a Não gente importa trabalha, de forma a gente alguma. trabalha com outros nomes. A gente costuma dizer que é assim, existe o propósito e o propósito ele é maior. Então, o propósito é o propósito de Deus na nossa vida, né? Que é o Isso. caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. E existe o objetivo. E eu posso alinhar os meus objetivos dentro do propósito de Deus na minha vida. Que é quando ele diz, tudo que fazei, fazei para a glória de Deus. Então eu posso estar, né? Quando a gente começou falando sobre isso, ser e estar. Eu posso estar advogado, eu posso estar médico, eu posso estar mãe de família, eu posso estar lixeira, eu posso estar o que eu quiser estar. Mas o Mas propósito dentro do que disso eu estou, eu sou filho de Deus. Que é esse isso é o aí. propósito. Entendeu? Então a Exatamente. Bom, gente usa só nomes diferentes, mas o entendimento é exatamente esse. É isso aí exatamente. mesmo. É exatamente isso. E não importa E o que eu faça. religar é reconciliar, como Marcelo, voltando ao assunto que Marcelo estava falando, né? Sobre religião e religiosidade. Religar é reconciliar, é exatamente isso. Houve uma quebra quando o nós pecamos, a gente fala, Adão pecou. Não, quando Eu ia nós chegar pecamos, nisso. Eu ia chegar né? exatamente nisso. E aí houve uma quebra e entrou uma religação, uma Exatamente. reconciliação entre o Exatamente. homem e Deus, né? E essa reconciliação, essa religação se chama Jesus Cristo, né? Ele é a Exatamente. ponte para que a gente Exatamente. atravesse para chegar a Deus.
Agora, Exatamente. existe a religiosidade, que é isso que o Marcelo está falando agora. Que é assim, É eu a não faço prisão. porque a igreja proíbe, eu não faço porque o A pastor, ou o sinagoga não padre, ou deixa, não sei ou quem, por... Exatamente. disse que está Ó, pra errado. você ter uma E ideia, Jesus Cristo fala assim: eu vou curar, porque Deus diz: amai a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. E que se dane, desculpa a palavra, a o regra. sábado. Porque o mais Exatamente. Uau, importante é o amor a Deus e amor ao uau. próximo. É isso E aí. eu vou Ó, curar. pra você ter ideia, em conversa, eu acompanho as lives da Adriana Marques, Cláudia, toda terça-feira às 18 horas. E é umas lives de coach raiz. Então, ela está ensinando todo o processo, reensinando todo o processo de coaching para coachings ou para pessoas que gostariam de ser coaching também. Ela reabriu o Coaching Club de lá dos Estados Unidos e tem um. Tá muito legal. Tá muito legal. E aí o que que acontece? Eu fiz uma pergunta para ela muito importante, que é assim: quando eu me formei, é, o que foi mais batido, e ela falou sobre isso, é o não julgamento, é respeitar o coach. Então, quando você manda uma tarefa, pergunta para eles, faz sentido para você isso, assim, assim, assim? E você finaliza geralmente uma sessão com uma tarefa para a próxima sessão. E aí, a gente geralmente faz uma pergunta assim, em sabendo disso, tudo que a gente conversou aqui, o que que você acredita que pode fazer de hoje, da nossa sessão, para a próxima sessão que vai aumentar esse nível seu em relação a isso que você está fazendo? Porque não adianta somente você ter um bate-papo e não ter uma ação, entendeu? Para a mudança com o coach. E aí o que que acontece? E existe um processo do coach de não se responsabilizar. E quando ele não se responsabiliza, ele fala assim: ah, eu não sei o que, que eu posso fazer. E isso te aperta, né? Eu não sei o que, que eu posso fazer. E geralmente a gente foi treinado, tá, tudo bem, você não sabe. Mas você conhece alguém que já passou por essa situação, para forçar a modelagem, sabe? Que já passou por essa situação, que fez alguma coisa, que solucionou e que você pode imitar e que você pode copiar. E não é proibido, entendeu? Dentro do nosso processo de formação, eu lembro bem que assim, não se comprometa. É proibido você sugerir alguma coisa pro seu coach. E ela falou assim, essa é a regra, entendeu? É proibido você sugerir alguma coisa pro seu coach. E eu É perguntei sobre proibido isso para você se ela. comprometer, porque senão é, Pode você dizer para disse, você. você Exatamente. falou, foi Exatamente. você quem fez. E Exatamente. a ideia do coach é você fazer com que o outro entenda e ele, a partir daí, Da expansão da ele consciência. faça. Exatamente. E aí eu perguntei sobre essa sugestão. Ela falou assim: eu vou libertar você hoje de uma crença limitante. Sugira. Olha só que extraordinário. Sabe por que que você deve sugerir? Porque o seu coach e você são fiéis escudeiros. Ele confia em você e no seu trabalho. Se ele não confiasse em você e no seu trabalho, ele não teria te contratado para direcionar a vida dele para algo que ele não consegue se direcionar. Então ele está perdido. O que que você precisa fazer? Você precisa direcionar. Um faz sentido para você é muito importante e Ou ajuda o que muito. você acha, O que você acha de estudar mais isso? Faz sentido para você estudar mais um pouco aquilo? Faz sentido para você que se você pegasse essa situação e fizesse isso, geraria ou melhor você e já mais viu resultado na sua fulano que tem fazendo mais ou isso? menos uma ideia parecida com a sua? Lembra o que Isso ele fez? exatamente. Isso nada mais é do que fugir à regra e agir com princípio. É sair da religiosidade e entrar na religião. Religação. Sabe? Não é Porque aí assim. você aumenta o O seu nível de sábado é para confiança. descansar. Então Deus diz que não é para fazer nada. Então eu vou fazer o quê no sábado? Ah, já sei, não é para fazer nada, eu vou fazer, sei lá, uma rave na minha casa. Ah, que é isso? É um culto de ação de graças a Deus. Não é isso. Estou dando um exemplo, que eu não guardo o sábado, não. Estou dizendo assim, não é pegar uma regra e quebrar ela a meu favor. Não É, é isso.
Entendeu? Ah, o Senhor diz, não roubarás. Ah, não roubei não, peguei emprestado e nunca mais vou devolver. Não, não é pegar uma regra e quebrar em meu favor. Não é isso. Exatamente. Mas Exatamente. se necessário for quebrar uma regra, entendeu? A favor do conceito maior que é Cristo, uai, eu vou ter que quebrar. O Paulo fez isso, né? Paulo chegou e falou, tem um monte de estátua. A palavra de Deus diz, não adoreis, não se prostre, não. E aí Paulo chegou e olhou e falou assim, opa, peraí, tem uma aqui que não tem nada. Ao Deus desconhecido. Ops! É É, isso aí. é. Ele virou e falou assim, então, vocês conhecem Deus, olha que maravilha. Quer ver uma Esse Deus outra coisa, desconhecido é o Cláudia? meu Deus, É, que fez isso, fez aquilo outro. Ele não adorou uma imagem, ele não se prostrou diante de uma imagem, ele ele usou de usou. estratégia para alcançar, Não, não para posso, porque poder o Deus alcançar palavras. desconhecido é É. Satanás. Você quer Não, ver uma peraí, outra coisa? A seja respeito da inteligente. circuncisão. A circuncisão nada mais é do que foi um reboliço no cristianismo em relação à pergunta e à decisão deles. Eu acho que foi a primeira decisão sem Jesus Cristo em relação a alguma coisa de regra, sabe? E o legal é que eles voltam a Pedro, né? Pedrão. Voltam lá É. em Pedrão, que o cara é duro de coração, e Deus Uhum, é tão perfeito que já deu um sonho para ele antes, né? Eu disse assim, uhum. peraí, Pedrão, vamos sonhar primeiro aqui? Exato, Conversa sabe? íntima. Então é assim, não se ater a isso. Religiosidade e religião. Religiosidade é regra, religião é princípio. E qual é o princípio? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. A gente vai falar sobre amor na Desculpa, deixa eu só sexta-feira. citar um exemplo, que é um exemplo maravilhoso. Eu sei que a gente, né, não sei nem quanto tempo a gente tem ainda, mas assim, por Manda bala. exemplo, a Igreja Batista Filadélfia no Guará fazia um trabalho no Dia de Finados muito, muito maravilhoso. Eles faziam uma preparação durante o ano todo de jejum e oração, né? E aí as pessoas iam para o Dia de Finados e montavam uma tenda, né? E nessa Dentro do tenda cemitério. dentro do cemitério. E nessa tenda eles colocavam tipo aconselhamento espiritual, alguma coisa assim. Era Era isso mesmo. usado isso É, para uma estratégia. aconselhamento espiritual, era isso mesmo. Então, era uma estratégia, porque quando as pessoas viam aquele aconselhamento espiritual, elas ligavam a outra coisa. E aí, quando chegava lá, eles recebiam uma palavra de oração, eles recebiam, né, o conforto verdadeiro da palavra do Senhor. E isso trouxe muitas almas para Cristo, né? Fez com que muitas pessoas se convertessem. Então, assim, muitas pessoas olham e falam assim: eu não vou pregar no carnaval. Eu não estou dizendo para você não pregar no carnaval, eu estou dizendo para você ser sal da terra e luz do mundo. Eles Uau. foram para dentro do cemitério, entendeu? Montaram uma tenda, confundiram as pessoas, porque elas vinham ao aconselhamento espiritual, pensavam outras coisas, mas quando chegava dentro da tenda, eles viam sal da terra e luz do mundo. É, Eu disse, eu vou pregar no carnaval, e todo mundo dançando e ninguém sabe quem é o que é o quê, quem faz o quê. Isso não é ser sal da terra e luz do mundo, me desculpa. é, Seja a diferença, entendeu? é isso. Então, assim, eu posso fazer? Não é proibido nada. O proibido é se parecer com o mundo. Isso é proibido. É você não ser diferente. A Bíblia diz, sal da terra e luz do mundo. Mas o resto, gente, se for para salvar, o Senhor Jesus disse isso. O povo começou a repreender e ele disse assim: estão repreendendo. E aí Jesus fala assim: sim. E o que tem eles estarem repreendendo? Aquele que não é contra mim é meu favor. É. Então deixa eles repreenderem. Deixa eles pregarem em meu nome. Qual é o problema? Eles estão mais avançados que vocês. Vocês é que estão meio retardadinhos. Então, olha só, o que é mais massa dentro desse processo, Cláudia, é justamente isso. Você falou assim, quando que foi que rompeu? Rompeu lá no Éden, né? Rompeu no princípio. E aí, quando rompeu, quando tirou essa ligação, Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, ele já sabia de tudo que ia acontecer e ele falou para a humanidade que a partir daí ele já tinha um plano imutável,
que era nos transformar filhos dele, fazermos parte da família. Não é um trem novo, que de repente Deus falou assim, poxa vida, agora que a humanidade está toda lascada, que não tem jeito mais, eu vou ter que enviar o meu filho. Não é um negócio assim, sabe? No Uhum. capítulo 3 de Gênesis, versículo 14 e 15, já estava programado. É Já isso estava aí. programado, ele só avisou. Olha só, sim, Jesus é revelado em Gênesis 3, 13 e 14. Deus, em resposta ao pecado do homem e da mulher, fala sobre Jesus e aquilo que ele viria a fazer no futuro. O Senhor Deus está falando com a serpente, Satanás, e revela pela primeira vez como ele acabará um dia com todo o mal, de uma vez por todas. Muitos estudiosos chamam essa passagem de proto-evangelho, em primeiro esboço do evangelho. Quer ver como? Então vou te falar como. Deus fala da descendência da mulher e não da descendência do homem. Seria mais normal, talvez, ter falado na semente ou descendência do homem, porque as mulheres não eram relevantes e importantes para a humanidade, certo? Então a descendência do homem, mas não, a inimizade entre a descendência da mulher e a serpente, porque Jesus Cristo não viria da descendência do homem, e sim da mulher. Olha só que extraordinário isso. Deus está prometendo que um dia um descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. A serpente, por seu lado, apenas conseguiria ferir o calcanhar. Assim aconteceu com Jesus, que nasceu de uma virgem, portanto, não é descendente físico de um homem, e foi ferido, sim, mas que ressuscitou e venceu o diabo e a serpente quando morreu pelos nossos pecados na cruz. A vitória final pertence a Jesus. O inimigo até pode ferir o calcanhar, mas Jesus fere a cabeça. Assim revelou Jesus em Gênesis, prometendo a vitória final para a descendência da mulher. Caraca, velho. Então, assim, não é uma coisa recente. A religação, alguém falou alguma coisa aqui, você vai ler daqui a pouco, né? A Uhum. religação, ela já estava como plano imutável. O plano imutável de transformar a mim e a você filhos de Deus, entendeu? Irmãos e co-herdeiros com Cristo, estava antes da criação do universo. Deus é ou não é onipotente ou onipresente? Poxa vida, sabe? Então, assim, quando que rompeu? Rompeu no Éden. Rompeu no Éden com um propósito. Plano imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então, assim, o plano imutável é que nós sejamos filhos dele. Isso é o segundo propósito da nossa vida. É fazer parte da família mais extraordinária do, da, da- do que já existiu, velho. Como que não é? Ser filho de Deus é fazer parte da família mais cabulosa, da máfia mais cabulosa que já se existiu, não é? Nossa, é ótimo. Velho. Entendeu? Uai. A Karina Então, está dizendo aqui, ela está falando sobre o sal, né? O contexto do sal, né? Que não fazer a diferença, né? Resumindo, ela disse sobre fazer a diferença, o sal genuíno, que nós precisamos fazer a diferença, porque se nós não fizermos a diferença, somos insosos, né? e perdemos a originalidade, é isso aí. É isso Muito aí. bom. É isso aí, show de bola. Então a gente precisa entender isso, sabe? Nosso propósito número um nada mais é do que amar a Deus sobre todas as coisas, louvar ao nome dele, adorar ao nome dele, fazer tudo o que a gente fizer. Não importa se eu sou Se eu X, estou, Y, Z, se eu estou X, Y, Z, que esse X, Y, Z seja para a glória de Deus. E o segundo é que a gente esteja, nosso propósito de vida é nós precisamos ser dessa família, dessa máfia cabulosa, que eu não que eu faço questão de não sair nunca dela, nunca é dela. isso aí, Isso é é muito isso aí. mais. Isso é muito massa. Isso é propósito imutável. E quando a gente vai em Ser, Hebreus 2, ser a diferença, né? Ser dessa exatamente, família é ser diferente, como a Karina exatamente, falou. Ser diferente. exatamente. Exatamente.
E aí, olha só, o objetivo, o propósito imutável. Quando a gente vai em Hebreus 2, 10, ele diz assim: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. É só uma confirmação de tudo aquilo que ele prometeu lá em Gênesis, né? E por que isso? Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, ou seja, todas as coisas existem por causa dele e por meio dele, Que é conduzindo Jesus muitos Cristo. filhos à Olha glória. só, Exatamente. isso é maravilhoso, porque assim, por meio de quem? Da palavra. Quem é a Uhum. palavra? Jesus Cristo. E por Sim. causa de quem? Da palavra. Que a palavra é quem? Jesus Cristo. Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. E É, é, então, assim, tudo por, para, por meio de Jesus Cristo. exatamente. Nós somos Exatamente. apenas instrumentos, filhos Exatamente. adotados. Mais uma confirmação. 1 João 3,1, ele diz assim, ó, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha só que impressionante isso. É muito Só que importante a eu gente... queria voltar depois até Hebreus, tá? Volte, pode ir, pode vá, fale. Uma coisa importante de Hebreus é que ele ainda fala assim, ó. Vou ler ele todo, ó. Porque conveio a ele, para quem são todas as coisas e por quem todas as coisas, em trazer muitos filhos à glória. Fazer o capitão da salvação deles perfeito através de sofrimento. Fazer o capitão deles perfeito através do sofrimento. Então ele está Através do falando assim, ó, sofrimento. o objetivo é trazer muitos filhos à glória. Glória. Então o E aí, objetivo dele é esse, o o que ele diz propósito a dele é esse. perfeitos através do sofrimento? Porque a palavra dele diz que Deus aperfeiçoa, nos aperfeiçoa a partir das nossas fraquezas. E sabe o que é impressionante? Que as nossas fraquezas nos causam sofrimento, nos causam dor, tristeza, instabilidade, insatisfação, porque nós somos, como quando nós somos infelizes, quando nos falta algum pedaço, alguma competência e nós somos fracos nisso, e a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou Eu forte. sou forte. Então a gente precisa perceber e entender isso, que o nosso propósito, que é o propósito imutável de Deus, é nada mais, nada menos que fazer parte da família real. Sabe? É É isso ser aí. filho do rei. É, Ele é o Jeová em Jirê, tudo, sabe, Jeová Marcelo? Rafá, Jeová Nissi, Jeová Chamá, Jeová Shalom. Então, cara, Em tudo eu sou de filho do rei. verdade, velho. De verdade, exatamente, sabe? É ser filho do Às vezes rei. às vezes a gente fala assim, poxa, por exemplo, eu sou filha de militar, né? Tu também, né? Mas assim, eu ainda sou atendida lá no convênio militar. E às vezes a gente fala assim, poxa, o tratamento para um comandante, para isso, para aquilo outro é diferente do que o meu. Hoje em dia, Marcelo, vou ser bem sincera com você, depois que eu verdadeiramente coloquei a minha confiança no Senhor, o meu tratamento, eu não acho que o meu tratamento é ruim. Eu me sinto tratada como filha do rei, aonde eu Uau, vou, é isso aí. entendeu? Às vezes as pessoas falam assim, ah, fulano de tal é tão diferente com você do que é comigo. Eu falo assim, é porque eu sou filha do rei. Uau, é isso aí. E as pessoas precisam sentir isso na gente. As É. pessoas precisam ter. E a gente precisa ser honesto também. Olha, ontem eu fui no Hospital Naval e, assim, cheguei lá para. Eu tava com pressa, eu queria ser atendida logo. E eu cheguei, tinha uma senhora, uma moça na minha frente, e aí chegaram dois senhores, um senhor e uma senhora de idade, para ser Uhum. atendido. E só tinha um caixa lá para atender.
E aí a pessoa chegou e falou assim, eu estou na frente, né, uma moça jovem. A fila é assim. Eu fiquei calada, não falei nada, né? Ela foi atendida, quando ela terminou, o senhorzinho me olhou e disse assim, o senhor é preferencial, pode ser atendido na minha frente, não tem problema nenhum. E a senhora também. Disse, ah, mas eu vou esperar mais tempo, não tem caixa preferencial. Eu quero ser atendida como filha do rei? Eu preciso agir É como filha do rei. princípio ou regra, sabe? Ah, Eu não tem preciso uma agir como placa filha do aqui rei. dizendo, não é Não princípio, meu irmão. interessa. Entendeu? É regra, não é regra, meu irmão, é princípio. É princípio. E o Exatamente. princípio está dentro de nós, são valores. Eu quero ser tratado como filho do rei, eu preciso agir como filho do rei. Eu preciso É isso agir aí. como filho do rei. Cara, a gente vai falar, não vou dar spoiler, a gente vai falar sobre isso na sexta-feira, já mandei o texto para você. A gente vai falar sobre isso na sexta-feira e me tocou muito um texto que eu li hoje. Muito, muito, muito. Cláudia, você tinha que ter me indicado esse livro antes, velho. Esse livro é sensacional demais, Quantas cara. vezes antes? Então, o que é que acontece? João, 1 João 3,1 diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, é assim, é no tempo dele, é na hora dele. E a hora Do foi essa, jeito cara. dele, no É, formato dele, para a exatamente. Eu glória demorei, dele, eu fui dele, ler o por ele, texto por aqui para meio ele me dar dele. um. Eu fui ler o texto aqui para poder ter uma resposta para você. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece. Por que que o mundo não nos conhece? Porque não conheceu a Deus. Não adianta você falar aqui e tentar ressignificar e dizer que amor é diferente de gostar, que gostar é diferente de amar. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é uma coisa dentro desse processo. Porque não existe, a gente vai falar sobre isso, mas não existe esse negócio de que, o meu irmãozinho, eu gosto muito dele, mas eu não o amo para receber dentro da minha casa, ou para isso ou para aquilo. Porque é assim, meu irmão. Ou Se não eu é amo desse ou eu jeito, não amo. Sai ou de eu cima não desse amo. muro. Sabe por quê? Porque o muro é de Satanás. É, E ó, eu vi uma charge interessantíssima sobre isso. Que estava assim, ó, certa vez, um homem estava em cima do muro e de um lado tinha um demônio e do outro lado tinha um anjo. E o anjo tá que falava já com o rapaz, venha pra cá, saia desse saia desse muro, venha pra muro. cá. Venha pra cá, venha pra cá. Já Aí ele vi olha pro tudo. demônio incomodado assim, fala: Você não vai falar nada, não, rapaz? Você não me quer ir desse lado, né? Ele disse: O Eu muro é não, por meu. meu. O muro é Pode meu, ficar à pode ficar vontade aí. aí. O muro é meu. É Quando a isso gente mesmo. descer, o muro desce junto, trouxa. Então é isso, sabe? Vai ficar no É, muro? O senhor fala, você é Não quente ou dá. frio, se você for morno, ele vai te vomitar. Então, o muro Exatamente. é de Satanás, não O muro é adianta. meu, então não adianta, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando chegar no céu, você não vai falar assim: Eu gosto daquele irmão, mas não amo ele. Então, arruma um céu diferente para mim. O céu é o céu. Sabe? O céu é o céu e é para todo mundo. É para todo mundo. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos Ah, conhece, você não tem porque não dificuldade, conheceu a Deus. não, Marcelo? Se tenho, eu tenho Tenho dificuldade. Eu tenho muita. várias, Sim, mas eu clamo a Deus, porque se eu não sair dessa dificuldade, meu pai costumava dizer, minha filha, a porta é do seu tamanho, ela não cabe ninguém entalada no teu pescoço. é isso aí. Não É isso aí. cabe, Eu ouvi não. essa expressão outro dia mesmo. Mas foi através de você. Mas é isso aí. É isso aí. Ninguém entalado no teu pescoço, não. Então, o mais importante dentro do processo da vida é entender que o primeiro propósito é tudo por meio dele, para ele, para a glória dele. O segundo propósito da nossa vida é a gente fazer parte da família real. Poxa vida, já pensou, velho? Quantos reis você conhece aqui na Terra que pega um plebeu, a filha dele ou o filho dele vai casar com um plebeu ou uma plebeia, e aí ele olha assim e fala assim: não, você não vai fazer parte do reino. Quantos? E aí Deus quer os plebeus tudinho pra ele, velho. Tá Precisa entendendo nem isso? casar, contanto que esteja aqui, ó, meu filho adotado. Quer meu sobrenome?
É isso, Coloca é ainda o fazer sobrenome. parte da família real, colocar o sobrenome dele, receber a herança. Não, mas a gente só recebe a herança depois de morto, Deus não morre. Ele já morreu, entendeu? Ele já morreu. Então a herança é ser co-herdeiro com Cristo, é ser filho dele. É isso que a gente precisa entender. O nosso propósito de vida é fazer parte da família real. Se você quer fazer parte da família real, bata um papo com o papai todos os dias. Você ora para nós, Claudinha? Quer falar alguma coisa mais? Não. Eu oro, é isso aí. Seja bem-vindo, irmão e irmã, no reino dos Amém. céus. Sejam bem-vindos. Faz aquela oração de conversão, Cláudia, de aceitação de Jesus. Amém. Tá bom? Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, a tua palavra diz, Senhor, que há festa no céu quando mais um remido aceita a tua palavra, aceita o teu nome. Oh Deus, quebra todas as maldições, age na vida das pessoas que estão aqui, aquelas que vão assistir depois, aquelas que vão ser tocadas daqui a anos, ou aquelas que vão ser tocadas daqui a segundos, ou que já foram tocadas pelo teu santo nome. Coloca a tua mão sobre a vida de cada um, Senhor. E Deus, entra nesse lar. Esse lar, Senhor, que um dia já foi habitado por ti, ou que nunca conheceu a tua palavra, que o Amém, teu Pai. Espírito Santo possa nesse momento entrar e limpar toda a casa, curar toda a ferida. Oh Deus Altíssimo, tira, Senhor, aquilo que não vem de ti. Coloca, Pai amado, no entendimento que a tua palavra diz, Senhor, venha como está e eu transformo Amém, a tua Jesus. vida. Em Que o nome de Senhor Jesus, transforme a vida Pai de cada querido. um, transforme a minha vida, a vida, Em Senhor, nome de daqueles que Jesus, aceitam a Ti como aleluia. único e suficiente Salvador. Transforma, Senhor, e muda este lar. Coloca, Pai amado, a tua luz e que ela venha a reluzir, Senhor, de forma tão grande, tão poderosa, Em nome que de todos Jesus, Pai. possam ver o sal da terra e a luz do mundo, a glória Amém, sobre a Pai. vida dessas pessoas, que o coração esteja quebrantado verdadeiramente. E todas as maldições que algum dia vieram através da boca do pai, da mãe, do tio, dos amigos, dos irmãos, ou até dos caminhos que essa pessoa trilhou algum dia, que sejam quebradas todas as potestades malignas que algum Em dia, nome de Jesus, outrora, Pai. acharam que eram donas deste lar ou desta vida, estão repreendidas em nome de Jesus, e todas as maldições e cadeias serão quebradas para a honra e glória do teu nome. Vem, Senhor. Vem, Pai amado, sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo possa, Pai amado, estar agora tirando e limpando, Senhor, as feridas, cicatrizando, dando uma nova visão. A palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou a humanidade, mas o Deus de Israel, Yeshua HaMashiach, que possa estar fazendo, Senhor, tirando as escamações, Amém, tirando a Pai. cegueira e dando uma visão nova, Em nome de dando, Pai Jesus, amado, Pai em nome de querido. Jesus Cristo, a visão do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas Amém, possam Pai. ver, Senhor, ver o teu poder e a tua glória sobre a Em vida nome de delas. Jesus, Em Pai nome de querido. Jesus Cristo, que os pés estejam calçados e protegidos na tua salvação, Amém, Pai. os, os lombos estejam cingidos, Senhor. Que o Senhor seja o escudo e proteção. E que da boca só saiam palavras que venham de ti, como o Senhor fez com Isaías, que tocou a boca para que as palavras, Pai amado, fossem palavras de oração. Amém, Pai. Palavras do teu reino. E que em nome de Jesus Cristo, essas pessoas sejam cingidas de fé, na fé no Senhor. A tua palavra diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, limpa os ouvidos, Senhor, para ouvir claramente a tua voz, que convida, Senhor, para entrar na tua presença. Para que todos nós, em uma só voz, possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Aleluia, Jesus. Jesus. Em nome de Em Jesus nome de Cristo. Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração, Deus prazer enorme estar aqui com abençoe. vocês. Deus abençoe grandemente. Claudinha, obrigado por mais um dia extraordinário. Obrigado você. E tamo Muito junto, bom. para sempre, Até tá bom? depois do fim. É. Beijo, Amém. beijo.
Beijo, galera. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. E manda essa mensagem para quem você acha que precisa ouvir, que o Senhor possa trabalhar na vida das pessoas, que a gente possa estar trazendo aí paz, tranquilidade também, não através da nossa vida, mas através do testemunho de Deus sobre as nossas vidas. E se você tem alguma coisa para falar também, um pedido de oração, qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Se você tem vergonha, não tem problema. Fala com a gente no direct. A gente está aqui para orar por você, para aprender também que Deus possa estar trabalhando nas nossas vidas. Em Amém? nome de Jesus. Amém. Beijo, beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.